Paz e bem a todos. Uma questão a mais ainda, no caso de Daniel Silveira. Alguns especialistas falam que a graça concedida a ele pelo presidente da República só alcança o cumprimento da pena. Não alcança as penas restritivas de direito, só a pena de prisão. Isso não é verdade. Existe um princípio no direito e no ordenamento jurídico brasileiro que diz que o acessório segue o principal. Também tem outro princípio que diz que quem pode mais, pode menos. E mais, vamos ler a íntegra do artigo 3º do decreto do presidente. O artigo 3º diz o seguinte: a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição em dívida ativa da União, e as penas restritivas de direito, perda de mandato, inelegibilidade, uso de tornozeleira eletrônica. Portanto, não ficou nada de fora. O decreto é cristalino. Todas as penas, seja restritiva de direito, seja restritiva de liberdade, foram perdoadas. Alguns dizem que o Arthur Lira vai consultar o STF para saber sobre a cassação do deputado. Apesar de ter sido perdoado, de ter recebido a graça, também nessa questão, não cabe ao Arthur Lira ir perguntar ao STF se a determinação de cassação é automática. Não é automática. O Arthur Lira deve ler o artigo 55 da Constituição Federal, que diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Não transitou em julgado ainda? E mesmo que tenha transitado em julgado, tem que atender o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, que diz: nos casos dos incisos 1, 2 e 6, e 6 tem condenação transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Portanto, seu Arthur Lira, cumpra a Constituição e não tem que ir para a STF para poder solicitar esclarecimento sobre o que está cristalino na Constituição Federal. O acessório segue o principal. O presidente, ele decidiu conforme a Constituição. O Código de Processo Penal, a partir do artigo 734, ele dá a prerrogativa ao presidente de conceder espontaneamente, apesar de alguns afirmarem que a lei de execução penal não permitiria ao presidente da República conceder a graça de forma espontânea, mas o artigo 188 da lei de execução penal, ele é bem cristalino. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Ora, a autoridade administrativa pode ser do presídio, pode ser o presidente da República, sim, por que não? É uma autoridade administrativa o presidente da República? Claro que é.
Portanto, não tem para onde vocês olharem que o decreto do presidente da República fuja à legalidade, fuja à constitucionalidade. Ou seja, decreto perfeito. Não tem cassação de direitos políticos de Daniel. Não haverá cassação do seu mandato. As penas restritivas de direito, utilização de tornozeleira eletrônica, multa, também acompanha a pena principal. Regra do Código Civil Brasileiro que serve para o ordenamento jurídico, artigo 92 do Código Civil, é de redação cristalina. Principal é o bem que existe sobre si, ou seja, principal é a pena que existe sobre si. A prisão restritiva de liberdade e as acessórias, cassação do mandato, multa, inelegibilidade, acompanha o principal. O acessório é aquele que existe, supõe a existência do principal. Se o principal foi perdoado, as acessórias, as secundárias também foram perdoadas. E o artigo 3º do decreto não deixa dúvida para isso. Portanto, pulem, gritem, esperneiem, mas vocês não podem fazer nada, e se fizer vai estar abusando de autoridade, vai estar abusando de poder e vão estar cometendo inconstitucionalidade e ilegalidade. E para cumprir a lei e a ordem, a gente tem o artigo 142 da Constituição. Portanto, vamos cumprir a lei e a ordem, vamos ter harmonia entre os poderes. Obrigado a todos.